beber água. E diz que 300 tomavam a água como um animal toma. Eles lambiam a água como o cachorro lambe. E os outros 9.700 chegaram e se prostraram, se ajoelharam diante da água. E o Senhor disse: esses que estão prostrados não servem para mim. Manda embora esses 9.700. Eu quero esses que estão preparados, que estão que nem um cão. Eles lambem a água, mas observam se o inimigo não vem vindo. Eles estão em vigilância, eles não estão despreparados, eles estão prontos para a guerra. É com esses 300 que eu vou vencer esta guerra, Gideão. Alamarra, cholamar, malamais. É esses 300 que eu conto com eles. Alamar, chulamar. E disse: agora tu leva ele. Eu vou dar estratégia para esses 300 para vencer a guerra. Não vai precisar nem eles tirarem a lança, a daga, porque eu tenho estratégia para eles vencer a guerra. Aleluia. Não precisa ferir ninguém. Alamar, chulamar. Não precisa machucar ninguém. Aleluia. Não precisa ofender ninguém. Aleluia. Aleluia. Tem guerras afrontas que às vezes nós queremos agir, não deixamos de agir, né? Aleluia, aleluia. Está entendendo o mistério de Deus nesta noite? O que Deus está falando nesta noite? Aleluia. O Senhor está dizendo: espera em mim que eu vou agir. Essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Não vai com a tua força, que com a tua força tu não vai conseguir vencer. Mas deixa que eu ajo, porque quando eu entro no negócio, eu entro na batalha. Saiba que a tua vitória é certa, minha irmã, meu irmão. Somente creia naquilo que eu posso fazer, que os teus inimigos não vão ver a tua derrota, porque fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei, e eu te levanto sim. Teu inimigo não queira, ele é derrotado, e eu sou o teu Deus que te dou a vitória que tu tem me pedido. Alamava, chulamais. O inimigo muitas vezes ri, muitas vezes ele tenta soar nos nossos ouvidos. Aleluia, aleluia. E diz: tu está pregando, está me incomodando, aleluia. Mas onde é que estão os teus? Aleluia. Onde é que está a tua família? Onde é que está a tua mãe? Onde é que estão teus irmãos, tuas irmãs? Onde é que está a tua filha, que cantava na tua casa, e de lá eu tirei ela, na casa de Deus, de lá eu tirei ela. Alamar, chulamais. Muitas vezes eles só assinam para nós entristecer, para ver se nós caímos, se nós desistimos. Alimar, chulamais. Só que ele não consegue. Aleluia. Porque tem um Deus, irmão, que peleja por nós. Ele não consegue porque Deus, sabe por quê, Maynard? Porque Deus confiou em nós que nós não iríamos desistir da caminhada. Que nós iríamos pelejar esta guerra até o fim. Aleluia, aleluia. Esta guerra, ela vai ser vencida assim. O inimigo vai ser desmascarado. E nós vamos glorificar e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque o Senhor, Ele entra na guerra pela causa do seu filho, da sua filha que Ele escolheu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio que nesta noite é a noite da minha e da tua vitória, minha irmã. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vejo um testemunho de uma irmã, seu esposo, eles eram missionários. Aleluia. E disse que aquele irmão saiu para ir fazer missão, deixou seu filho, sua filha e sua esposa em casa e diz: eu tenho que fazer uma obra que é para mim fazer. E saiu daquele país, um país estrangeiro.
E ele naquele país estrangeiro ali, eu via homens desumanos, guerrilhas. E quando ele vai indo, ia passando alguns guerrilheiros disseram: vamos matar aquele homem. E ali diz que feriram, alvejaram aquele homem. E aquele homem caiu, sangrando, ficou por ali e veio a morrer, a falecer naquele lugar. Agora chega a notícia para aquela mulher e para aqueles filhos, aleluia, que seu pai, que estava fazendo a obra de Deus, missão no campo missionário, agora ele é morto, aleluia, aleluia. O que poderia dizer esta mulher e estes filhos, aleluia? Alguém que estava ali em busca de almas de vida, agora perde a sua vida, aleluia, em prol da obra de Deus, da obra missionária, aleluia, aleluia. Aqueles filhos sem um pai, aquela mulher sem um esposo, eles poderiam dizer: mas que Deus é esse? Tem coisas que não é para nós compreender e entendermos, irmão. Mas tem coisas que é para nós crer e deixar que os mistérios de Deus, que a eternidade venha nos revelar. Aleluia. Aí tu vê testemunho de pessoas, como eu vi daquele homem, vulgo Ligeirinho, em chefe do Comando Vermelho, pastor Salles hoje, algumas décadas atrás, ele é um homem terrivelmente, 40 homicídios nas costas, mais de 40 assaltos ao banco, aleluia. Agora ele mata uma irmã dele para negar o nome de Jesus, na frente dos seus pais, seu pai sendo pastor de uma igreja também, mas ele disse que tinha raiva de crente. Agora a polícia acha ele e dá 16 tiros nele. E ele diz ainda no seu testemunho que um dos policiais colocou a arma na cabeça e disse: este é o tiro de misericórdia. E disparou sobre a cabeça dele. Aquele homem foi levado, o homem coteiro morto, colocado numa câmara de gelo, para no outro dia o legista vir abrir e fazer a necrópsia que precisava ser feita. Quando tiraram, abriram a câmara de gelo, diz que o médico viu que saiu como fogo, como um calor daquele lugar. O lugar não estava gelado, estava quente. Diz que quando jogaram aquele homem em cima da mesa para abrir ele, o médico teve uma surpresa: aquele homem sentou sobre aquela mesa. Aleluia, aleluia. Há mistérios de Deus que não é para nós compreender. Um homem com 16 alvos no corpo, agora com vida. Aleluia, aleluia. Mas Deus falara pela boca de uma profetisa, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. E disse para aquela mãe, disse: mulher, eu tenho algo para te dizer, que esse varão que nascerá do teu ventre, o diabo vai usar tremendamente. Aleluia. Mas posterior, o Senhor vai tomar nas suas mãos e vai ser muito usado nas mãos de Deus. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquilo que Deus decretou, mesmo o inimigo queira destruir, ele não vai conseguir. Porque diz que passará pelo vale da sombra da morte, mas de lá o Senhor resgatará. Aleluia, aleluia. É por isso que eu creio nos mistérios de Deus, no sobrenatural de Deus. E aonde está o mistério de Deus, o sobrenatural de Deus, algo diferente acontece. Mesmo que esteja morto, levantará. Mesmo que esteja perdido, será achado. Mesmo que não tenha valor, o Senhor pega e dá valor. Eu quero te dizer nesta noite,
Aleluia. Gideão pensou que não tinha mais jeito, que estava tudo perdido, que a vida seria uma desgraça e que seria oprimido pelos midianitas o resto da sua vida. Mas o Senhor o conduziu eles para a vitória. Por quê? Porque onde tem alguém que clama a Deus, tem resposta. Alamarachás. Aonde tem alguém que obedece a Deus, tem resposta de Deus. A vitória veio através da obediência de Gideão. Aleluia, aleluia. Mesmo que para os teus olhos pareça que tudo esteja perdido, mas se tu está em obediência a Deus, eu tenho uma palavra profética para a tua vida nesta noite. Se tu está em obediência a Deus, terá resposta na tua oração. Aleluia. Terá vitória na tua casa. Mesmo que o inimigo esteja mostrando, dizendo que não vai ter, eu te digo profeticamente, porque Deus toma meus lábios para dizer que quer o inimigo não queira, a tua vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer oração pela tua vida, aquele que precisa, aquela que precisa. Passe aqui na frente nesta noite, meu irmão, minha irmã. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o inimigo disse que derrubaria algo que estava aqui dentro, que era precioso, ele pode ter tirado, mas que esta pessoa vai voltar a lavar. Aquela que é selada, aquele que é selado por Deus, irmã Inais. Lá no mundo de pecado não encontra paz nem alegria. Ele fica que nem um refugiado na polícia. Ele vai para lá e vai para cá, mas não se encontra. Porque o lugar dele é aqui dentro da casa de Deus. E vai lá, dá tropeção, e parece que algo vai dar certo lá. E quando parece que tudo está dando certo, quando vê, você termina, vira um nada. Alamarra, churrema, alamai, chulamai. Porque o lugar que Deus prometeu que daria certo para ele e para ela, era dentro da casa de Deus, na presença de Deus. E nesta noite, você que está na presença de Deus, saiba que Deus tem um milagre para a tua vida nesta noite. Se tu veio buscar algo da parte de Deus, creia que tu já recebeu nesta noite aqui neste lugar. Alamarra, xulamai, xulimiga, alamarra, xulai, xulamiga, vai. Creia que tu já recebeu nesta noite. Creia que o inimigo não vai conseguir conter aquilo que Deus tem para te entregar, porque Deus vai ter a causa nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Altíssimo e soberano Deus de poder, Deus de glória, diante da tua santa e bendita presença, Senhor, nós estamos orando aqui, Pai. E tem cada pessoa, cada irmão, cada irmã que vem em busca de algo da tua parte, Senhor. Eu começo a orar e pedir a resposta do Senhor para esta vida que está chorando, que está angustiada, mas que nesta noite o Senhor já decretou a bênção, que o Senhor já decretou a vitória, que não vai continuar como estava, porque o Senhor já entrou na causa, o Senhor já dá resposta nesta noite, neste lugar, para esta vida, para esta mãe, para este pai, para este filho que está buscando. Ah, Pai amado, Pai glorioso, é no teu nome, Jesus, que eu oro repreendendo todo espírito de maldição, toda lança do inimigo lançada contra esta vida, que ela não teria alegria, que a vida dela seria isso, que seria oprimida, continuaria oprimido. É no nome de Jesus Cristo que eu oro, que eu repreendo, que eu ordeno que todo este mal ele bata em retirada, porque aquele que é escolhido, aquela que é escolhida
havia tristeza. Ah, Pai, que a partir desta noite